Senhoras e senhores, sejam bem-vindos, professor Rodrigo de Física na área, para uma aulinha de complementação. Galera, vamos estar resolvendo nessa aula alguns exercícios de dinâmica, ok? Correspondentes aí aos exercícios da aula 6 a 9 do caderno MED, beleza? Então, bora lá! Pessoal, então vamos lá, resolução de exercícios das aulas de 6 a 9. Começando então com a primeira questão. Exercício 1. Considere o esquema representado na figura abaixo, as roldanas e as cordas são ideais. O corpo está suspenso por uma roldana e o peso ali preso à roldana é de 500 newtons. Qual é o módulo da força vertical para baixo que o homem exerce na corda para equilibrar o sistema? Então, senhoras e senhores, o que nós temos é o seguinte. Nós temos um peso e nós temos uma roldana. Quais são as forças que atuam nesse peso? Quais são as forças que atuam nessa roldana? Então, na marcação de forças, nós temos o seguinte. O peso P, obviamente, ele tem uma força peso voltada para baixo e a corda uma tração aqui para cima. Então, se a gente analisar aqui, ó, é o peso para baixo e a tração aqui para cima. Na roldana, nós temos uma reação dessa tração, que seria, então, aqui, ó, voltada para baixo, além da força aplicada na corda, que vai corresponder a uma força F de um lado e uma força F do outro. Essa roldana que a gente está vendo é uma roldana móvel, portanto ela divide a força sempre pela metade. Numa situação de equilíbrio, nós podemos afirmar que tração igual ao peso, e no equilíbrio da roldana, então, 2 vezes a força F é igual à tração. Assim sendo, a tração vai ser igual ao peso e o peso é de 500 newtons, então 2F também acaba equivalendo a 500. Isso quer dizer que F é igual a 250 newtons. E é justamente essa força F, sendo de 250, que acaba sendo transferida para o homem. Portanto, resposta da letra A está aqui. A força F é de 250 newtons. Letra B, pessoal. Na letra B ele quer saber o seguinte. Qual é a aceleração do corpo quando o homem exerce uma força de 400 newtons na vertical e para baixo? Então, basicamente, é o processo inverso desse exercício, só que agora nós vamos considerar, então, o seguinte. Com uma marcação de forças basicamente idêntica, nós vamos identificar que o homem, então, exercendo 400 newtons de um lado, também exercerá 400 newtons do outro. A força de tração que atua para baixo vem daquele peso que é de 500 newtons. Então, nesse movimento, nós podemos afirmar que essa roldana vai subir com uma certa aceleração, que é a mesma aceleração do bloco. Assim sendo, a gente tem que força resultante igual a massa vezes aceleração. Essa força resultante será 400 mais 400 subindo, menos 500 descendo, igual a massa. Se esse bloco que aqui na figura aparece pesa 500, a sua massa é de 50 kg, vezes a aceleração A. Assim, temos 300 igual a 50 vezes A. A é igual a 6 metros por segundo ao quadrado. E por fim, a letra C. Para cada 1 metro de corda suspensa, quando o homem puxa, quanto o corpo é suspenso. Então, a ideia aqui na letra C, a gente vai ver da seguinte maneira. Bom, galera, por item C, vamos considerar o seguinte. Nós vamos puxar a corda de uma certa distância para baixo, que vai ser X. E isso faz com que a nossa polia móvel suba de uma altura Y. A ideia é que a gente sabe que essa distância X que eu puxarei para baixo será de 1 metro de corda, eu quero saber quanto vai ser essa altura Y. E o que a gente também sabe é que essa corda inicialmente tem um comprimento A. Essa corda tem um comprimento B e essa corda tem um comprimento C. A partir do momento em que eu puxo esse lado daqui, essa corda agora então ela passa a ter um comprimento, além do A, um tamanho X. Então eu vou ter A mais X. Essa corda B, agora ela diminuiu de um tamanho Y. Então aqui eu tenho A mais X, aqui eu vou ter B menos Y, aqui eu vou ter C menos Y. Então a ideia é a seguinte. A corda como um todo, ela tem um tamanho A, B, C, certo? Agora, desse lado de cá, a corda tem as dimensões A mais X, mais B mais Y, B menos Y, desculpa, mais C menos Y. Mas a lógica é a seguinte, a corda é a mesma, então ela no total, elas têm o mesmo comprimento.
Assim sendo, se a gente organizar aqui, vamos dizer que A mais B mais C é igual a mais B mais C, se eu reordenar aqui, mais X menos Y. Então, se cancelarmos todo esse ABC aqui desse lado com esse ABC aqui desse lado, nós ficamos com 0 é igual a X menos 2Y. Passando para lá, 2 vezes Y é igual a X. Então, Y é igual a X sobre 2. Moral da história, se a corda subiu X metros, ou melhor, se a corda aqui desceu X metros, esse X é igual a 1, esse Y, portanto, vai ser de meio metro. Então, eu abaixo 1 metro do lado esquerdo aqui e acabo subindo apenas meio metro do lado direito devido à polia móvel. Agora, então, exercício de número 2. Uma bolinha pendurada na extremidade de uma mola vertical executa um movimento oscilatório. Na situação da figura a seguir, a mola encontra-se comprimida e está subindo com uma velocidade v. Indicando por F a força da mola e por P o peso na bolinha, o único esquema que representa a situação descrita é... Bom, senhoras e senhores, se a gente tem aqui a ideia de que a mola está sendo comprimida, certo? Nós podemos afirmar, com certeza, o seguinte: a força elástica ela é contrária à força de ação sobre ela. Portanto, se eu puxo a mola, a força tenta retornar à sua posição original. Se eu comprimir a mola, a força tenta fazer com que ela retorne na posição original. Então, a força elástica, no caso, é para baixo, porque a bolinha está subindo e sendo comprimida para cima. Além da força elástica, a força peso. E, portanto, nós ficamos com a letra A. Questão 3. Um dinamômetro possui nas suas extremidades 2 cordas presas a ele. 2 pessoas puxam a corda na mesma direção, mas em sentidos opostos, com a mesma força de 100 newtons. Quanto o dinamômetro marcará? O dinamômetro marcará os mesmos 100 newtons. Afinal de contas, o dinamômetro ele possui um sistema aqui que tem, na verdade, uma mola. E essa mola estica, indicando aí um certo valor de força, ok? O dinamômetro ele se mantém em repouso, portanto, tanto a força que é toda de um lado é igual a força que é toda do outro. Sendo assim, 100 newtons de um lado, 100 newtons do outro. Isso faz com que ele se desloque e a sua marcação passe a ser de 100 newtons. Mais uma questão, exercício 4. Sensores de dimensão muito pequenos têm sido acoplados a circuitos microeletrônicos. Um exemplo é o medidor de aceleração, que consiste em uma massa presa a uma micromola de constante elástica K. Quando o conjunto é submetido a uma aceleração Azinho, a micromola deforma-se, aplicando uma força elástica na massa. Ver o diagrama a seguir. O gráfico dado mostra o módulo da força versus a deformação da micromola utilizada no medidor de aceleração. Qual é a constante elástica K da micromola? Então, nesse exercício 4, nós começaremos com o seguinte. A força elástica, nós sabemos que é dada por K vezes X. Pegando, então, aqui um ponto que se alinha, por exemplo, esse ponto onde a força é 0,4, só que é vezes 10 a menos 6, uma tensão aqui especial por expoente, a deformação, X, também será igual a 0,4. Porém, agora é 0,4 micrometros, então vezes 10 a menos 6 metros. Assim, o nosso K acaba sendo de 1 newton por metro. Letra B. O medidor de aceleração foi dimensionado de forma para que essa micromola sofra uma deformação de meio micrometro. Quanto a massa tem uma aceleração igual a 25 vezes o módulo da aceleração da gravidade. Qual é o valor da massa que deve ser ligada à micromola? Então, sendo assim, essa micromola aí vai ser presa a um certo objeto e essa força elástica passará a ser a sua força resultante. Assim sendo, se a gente na letra B, certo, que a força resultante é igual a força elástica, força resultante é massa vezes aceleração, força elástica kx. O valor da massa a ser aplicado é o que a gente quer descobrir e a aceleração deve ser igual a 25 vezes a aceleração da gravidade. Assumindo a gravidade como 10, então a aceleração de 250. Isso é igual ao valor da constante elástica K, que vale 1, vezes a deformação da mola, que é de meio micrometro, ou seja, meio
vezes 10 a menos 6. Assim sendo, o valor da nossa massa vai ser o meio vezes 10 a menos 6, que é a mesma coisa que 5 vezes 10 a menos 7, dividido por 250, ok? Então, eu vou fazer essa continha aqui em cima. 5 dividido por 250 não dá, eu ponho um 0, para acrescentar um 0. Ainda não dá, mais um 0 aqui para virar um 500, certo? Então, coloco mais um 0 aqui. E, portanto, 2 vezes 250, 500. Então, daria 0,02 vezes 10 a menos 7. Ou uma massa M de 2 vezes 10 a menos 9 quilogramas. Questão de número 5, vamos lá. A mola na figura tem o seu comprimento alterado de 10 para 22 centímetros quando penduramos um peso de 4 newtons. Qual é o comprimento total dessa mola quando penduramos um peso de 6 newtons? Senhoras e senhores, muita atenção, pois a gente não pode usar aqui exatamente uma regra de 3 logo de cara, né? Então não posso falar aqui, 22 quando é 4 e quando é 6 é x, porque na realidade o que a gente tem que encarar é o seguinte. Quando prendemos o bloco à mola, o que temos é uma força-peso e, portanto, como reação, uma força elástica que contraria a deformação, ok? Assim sendo, na primeira situação, força elástica igual a força-peso. A força elástica é K vezes X, e isso é igual ao peso, que nós sabemos que é de 4 newtons. Portanto, na primeira situação, o peso sendo 4 newtons, a deformação vai ser de quantos centímetros? De 10 para 22, a deformação vai ser igual a 12 centímetros. Isso é igual a 4. Então, o K vai dar 4 por 12. O nosso K dá 1/3 de newton por centímetro. Assim, pendurando um objeto de 6 newtons, nós vamos repetir o processo. Então, força elástica é igual ao peso. K vezes X é igual ao peso, só que agora o peso muda para 6. Mas a mola é a mesma, então mantém-se o K valendo 1/3. Então, 1/3 vezes X é igual a 6, então X é igual a 18 centímetros. Então, o X é o quanto a mola deformou. Se a mola tem comprimento inicial 10 centímetros e ela deformou 18 centímetros, o comprimento total da mola é 10 mais esse X. Ele é de 28 centímetros. Letra A. Questão 6. Um bloco de massa 5 kg está parado sobre um plano inclinado de um ângulo de 30 graus, com a horizontal, preso a uma mola de constante elástica de 100 newtons por metro, como mostra a figura. O atrito entre o bloco e o plano pode ser desprezado. Represente as forças que atuam na caixa e escreva quem exerce cada uma das funções. Então, vamos lá. Nesse plano inclinado, desprezando o atrito, nós teríamos a atuação das forças. Peso, normal e força elástica. Então, a ideia aqui é que você coloque cada uma das forças e faça uma legendazinha para indicar que P é peso, N de normal e assim por diante. Ok? Então, letra A, marcação de forças. Letra B, calcule a deformação da mola nessa situação. Para fazer o cálculo da deformação da mola, nós vamos precisar então identificar quem é a força elástica, sabendo que a força elástica só existe pois há uma força contrária a ela gerando a deformação da mola. E essa força contrária a ela é a componente do peso, Px, enquanto aqui nós também temos o Py. Então, senhoras e senhores, assumindo que o sistema está em equilíbrio, a força elástica deve ser igual a Px e a força normal igual a Py. Mas acho que a gente só vai precisar da força elástica. Então, K vezes X é igual a Px, que é o famoso P seno, mg, seno de θ. No caso nosso aí, 30 graus. Então, o valor do K, 100. O valor do X, quero descobrir. Massa, 5. Gravidade, 10. E o seno de 30 graus, que vale meio. Assim sendo, X vai ficar 50 dividido por 2, 25. 25 se eu dividir por 100, 0,25 metros ou 25 centímetros. Questão de número 7. A figura
Na figura, as molas possuem comprimentos naturais iguais a 80 centímetros e a constante elástica são iguais a 100 newtons por metro. As massas dos corpos A, B e C são de 2 kg. Sabendo que a força F vale 90 newtons, determine o comprimento final de cada uma das molas. Senhoras e senhores, então nós temos aqui 3 bolinhas, portanto 3 marcações de forças distintas. Então a ideia seria a seguinte. Na bolinha A, nós temos uma força F puxando ela para cima. Além disso, existe uma mola presa que vai ser então deformada, puxando ela para baixo. Essa força elástica aqui, eu vou chamar de força elástica 1. Além disso, a bolinha tem um certo peso, vamos então aqui marcar o peso dela, P. Ok? Bom, para a bolinha 2. A força elástica 1, ou para a bolinha B, né? Bolinha A, aqui bolinha B. A força elástica 1 puxaria ela para cima. Mas em contrapartida existe a força elástica 2 resistindo a esse movimento, que seria uma força elástica aqui para baixo. E além do peso P da bolinha B. Na bolinha C, algo muito parecido. Para cima, força elástica 2, só que para baixo, força peso. Certo? Então, esse sistema ele está sendo deslocado, portanto, vamos analisar a força resultante aqui. A ideia é lembrar sempre que força resultante é massa vezes aceleração. Então, na bolinha A, quem seria a nossa força resultante? Na bolinha A, nós temos a força F, menos o peso, menos a força elástica 1, sendo iguais a massa da bolinha A vezes a sua aceleração. Na bolinha B, então aqui ó, em B, a força elástica 1, menos a força elástica 2, menos o peso, sendo igual a massa 2 vezes a aceleração. E na bolinha C, nós temos a força elástica 2, menos o peso, igual a massa vezes a aceleração. Eu aqui considerei basicamente que é sempre força para cima menos força para baixo para resolver isso. Quando a gente então tem um sisteminha de equações, nós podemos cancelar o que é igual, e aí no caso aqui de igual, nós temos que a força elástica 1 negativa e a força elástica 1 negativa se cancelam. A força elástica 2 positiva, a força elástica 2 positiva se cancelam. Então, sobraria para nós a força F, aqui de cima, que são aqueles 80, aqueles 90 newtons, menos um peso, menos 2 pesos, menos 3 peso, menos 3P. Isso é igual a 3MA, certo? Então, nós vamos ter 90 menos... Cada bolinha tem 2 kg, então o peso é de 20 newtons. 3 vezes 20, isso é igual a 3 vezes 2 vezes A. Vamos achar assim a aceleração no sistema. Então, 90 menos 60, 30 é igual a 6 vezes A. O A vai dar igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Com esse valor de A, nós conseguiremos identificar qual é o valor da força elástica 2 e, portanto, quanto tem de deformação. E depois, qual é o valor da força elástica 1 e quanto tem de deformação. Então, basta agora eu substituir os valores aqui na equação de peso. Então, vamos gravar que essa aceleração vale 5 metros por segundo ao quadrado. Então, aqui vai cortar um pouquinho, mas eu acho que eu consigo transpor para vocês. Galera, pegando a primeira equação, se nós então substituirmos o valor da F, 90, menos o valor do peso, 20, menos a força elástica 1, que é K vezes X1, isso vai ser igual ao valor da massa 2, vezes a aceleração, 5. Então, 90 menos 20, 70, menos KX1, K é 100, 100 vezes X1, isso igual a 10, jogo para lá, menos 100, X1 é igual a menos 60, X1 seria igual a 0,6 metros. Então, a mola 1 tinha um comprimento natural de 80 centímetros. Então, se eu somo os 80 centímetros mais esses 60 centímetros, eu chego que a mola 1 tem uma deformação total de 140 centímetros. O mesmo procedimento nós vamos fazer aqui para a mola 2. Vamos pegar essa equação aqui de baixo. Então, vai ficar força elástica 2, que é K, X2, menos o peso, que é um mg, igual a M vezes A. O K valendo mais uma vez 100, X2 vou descobrir, a massa 2, gravidade 10, isso é igual a 2 vezes 5. Então, nós vamos chegar aqui X2 igual. Passando para cá, 20 vai somar, vai dar 30, vai dar 0,3 metros.
Portanto, a mola 2, ela tem 80 mais 30 centímetros, um total de 110 centímetros. Portanto, comprimento da mola 1, 140, comprimento da mola 2, 110. Exercício 8. Uma pessoa pendurou um fio de prumo no interior de um vagão de trem e percebeu que quando o trem partia do repouso, o fio se inclinou em relação à vertical. Com o auxílio de um transferidor, ele determinou o ângulo máximo de inclinação, que foi de 14 graus. Represente as forças que agem sobre a massa presa no fio. Indique o sentido e movimento do trem e determine a sua máxima aceleração. Bom, senhoras e senhores, então vamos já começar com o seguinte. Imagine que aqui está nosso trem, certo? E que numa situação de repouso, esse fio de prumo ficaria perpendicular. Se nós, então, fizéssemos a suposição de que o nosso trem se desloca para a direita, de acordo com a lei da inércia, se um corpo está em repouso, a tendência é que ele permaneça em repouso. Então, de certa maneira, o nosso trem, após ter se deslocado um pouquinho para a direita, faria com que a nossa bolinha tendesse a permanecer na mesma inclinação. E assim, o deslocamento da bolinha seria aqui na vertical e para trás. Eu quero saber, então, quais são as forças que atuam nessa bolinha. Se essa bolinha se comportou como um pêndulo, nós temos, atuando sobre ela, uma força que é o peso e a outra força que é a força de tração no fio. Indique o sentido de movimento do trem. Nós já sabemos que o sentido de movimento do trem, então ele basicamente vai ser o contrário da inclinação. Inclinou para trás, quer dizer que o trem foi para frente. Isso supondo que ele partiu do repouso. Se esse trem estivesse indo para frente e freasse repentinamente, então essa bolinha seguiria em movimento, primeira lei da inércia, ok? E a letra C, quer que eu determine com você qual é o valor da aceleração máxima do trem. Então, o que a gente sabe é que se essa bolinha está dentro do trem e o trem tem uma aceleração, essa bolinha também vai ter a mesma aceleração. Se nós, então, realizarmos a decomposição da força de tração em cima da bolinha, nós teremos o seguinte: a tração em x na mesma direção do movimento, portanto, ela vai ser igual à aceleração. A tração em y equilibrando-se com o peso. Então, nós podemos dizer que Tx é igual à força resultante e que Ty é igual ao peso. Analisando o ângulo θ de 14 graus aqui em cima, a gente pode transferi-lo aqui para baixo. Então, Ty é t cosseno. Então, t cosseno de θ é igual ao peso da bolinha. Se nós transferirmos essa ideia para cá, aqui Tx é t seno de θ. Isso é igual a massa vezes aceleração. Então, no lugar de t, eu vou colocar peso dividido por cosseno. Então, peso dividido por cosseno vezes o seno igual a massa vezes aceleração. Eu, então, vou continuar aqui em cima, pessoal. Desculpa aí a bagunça, certo? Mas a ideia vai ficar, então, que peso, que é mg, vezes seno por cosseno é tangente, igual a m vezes a, portanto, é o quarto m, e a tangente de θ, 14 graus, foi dada como 0,25. Então, 10 da gravidade, 0,25 é igual a é igual a 2,5 metros por segundo ao quadrado. Você viu aí, então, a resolução desses exercícios. Moçada, qualquer dúvida, por favor, é só mandar uma mensagem. Abraços a todos e até a próxima.